Pessoal, boa tarde. Segue aqui o nosso feedback da atividade 7, que constava na conclusão e nas referências da ABNT. Eu já vou dar o feedback em relação à atividade 7, já pensando na atividade 10. Tá bom? Então, tudo que eu falar, né, que vocês fizeram primeiro o título, depois a introdução, etc. E agora na atividade 10 vocês vão fazer o resumo e vai ser o texto final. Bom, a primeira coisa é que o resumo ainda não tinha sido pedido, então teve gente que escreveu o resumo. E é impossível você resumir uma coisa que você ainda não escreveu, né? Então, eu não sei se algum professor da UFSCar pediu isso em determinado momento, determinada prática. Eu pelo menos tive isso, mas assim, geralmente o professor quando faz isso ele conversa então que é uma tentativa, quando ele pede para fazer o resumo anterior, que não foi pedido aqui, até pelo que eu já disse, é impossível você resumir uma coisa que você não escreveu, mas tem professor que às vezes pede para resumir numa tentativa de que você condense a ideia, etc. Bom, não foi o caso, não era para resumir. Então agora, todo mundo que me entregou o resumo, agora vai ler o texto inteiro e agora sim pode resumir. Quem já escreveu o resumo, agora pode resumir. Então apaga aquilo tudo e agora resume. E quem não resumiu, para o formato final, vai ter que colocar um resumo no mesmo padrão do TCC que vocês fizeram, tá bom? Bom, outra coisa que mais teve problema é na formatação da ABNT. O que acontece, gente? Eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito chato, eu sei disso. Fazer o padrão da ABNT. Então, o que a maioria está fazendo? Está pegando citação daquele livro na internet, digamos assim. Vamos supor, sei lá, eu citei o livro Ensinando Música Musicalmente do Swanwick. Porque eu vi que um cara escreveu isso numa tese. Ele citava o Swanwick. Eu vou lá na tese desse cara, copio e colo no trabalho. Aí o outro citou a Maria Fonterrada, vocês pegam lá, copia e cola. Qual é o problema disso? Eu sei que é chato, eu repito, mas existe um padrão de formatação. Não só um, vários. Quando a gente fala BNT, não é uma coisa só. Assim, tem vários padrões, NBR tem um número. O da Federal de São Carlos tem um número, vocês têm que citar daquele jeito. Existem outros tipos de padrão BNT, o mais antigo, por exemplo, que você coloca o sobrenome em maiúsculo e o nome completo. Existe um outro que você coloca o sobrenome maiúsculo e o nome resumido. Por exemplo, o meu nome completo na citação minha seria Pereira, maiúsculo, vírgula, Fabiano Lemos, ou pode ser em um outro padrão, Pereira, vírgula, F.L. Qual o problema disso? Vocês estão misturando as duas coisas, tá bom? No formato da UFSCar, você tem que colocar o nome completo, mas eu estou até admitindo quem está colocando, no caso desse exemplo que eu dei, Fabiano Pereira F.L. Ok, desde que seja tudo assim, todos os nomes assim, não misturar as duas coisas. Então o que vocês estão fazendo? Vocês estão pegando referência de tese, tem formato que é até o APA, que é outro formato que nem é usado no Brasil, e está misturando tudo, tá? Então eu sei que parece uma coisa certa, mas não é, tá bom? Então eu tive que tirar ponto disso, e eu vou ser mais rigoroso nisso no trabalho final, porque eu estou avisando agora, tá bom? Então vocês têm até novembro para pegar aí. Uma outra coisa que eu preciso falar é muita gente está me enviando, tem um item lá que pontua que diz que tem que mandar o item sem revisão. Tem gente que não está mandando revisado, né? Eu dou um feedback, a pessoa ignora aquilo e me manda, por exemplo, desenvolvimento está lá cheio de coisa para mudar, a pessoa ignora e manda só a conclusão. Agora isso só está valendo um ponto, mas para a próxima atividade eu vou dar um desconto bom nisso. Não vai ter como ficar com uma nota nem razoável se não fizer isso. Porque senão, gente, para que serve nosso curso? Para que serve feedback, né? Então, você pode até discordar do que eu digo, mas você tem que me procurar e dizer, ó, eu discordo disso daqui, enfim, tem que haver um diálogo. Senão você manda o trabalho, eu dou feedback e você fala, tá bom. Aí vai pra tá bom. E aí a coisa não... Então agora na atividade 10 é o momento de de se corrigir o que eu pedi. E tem gente fazendo pior, tá bom? Tem gente que não só não está corrigindo, como nem a correção ortográfica que eu faço está colocando no texto.
Então, tá cheio de erro de português, aí eu pego lá a versão antiga, eu comparo com a versão que vocês mandaram e tá igual vocês me mandaram. Eu até corrigi, eu me dei o trabalho de corrigir o texto, entendeu? E não tá vendo isso, tá bom? Então, eu vou até mandar uma mensagem por escrito aí, eu tô mandando vídeo toda a atividade, dando feedback geral, é para você assistir esse vídeo. Eu podia estar mandando por escrito, mas eu prefiro, Fabiano, prefiro um formato de vídeo. Eu acho mais pessoal. Tem gente que tem certeza que não está assistindo, então vou colocar um comentário por escrito aí, que é para assistir, tá bom? Ainda sobre a BNT, uma última coisa, o formato de monografia eu vou colocar escrito aí embaixo no fórum, tá? Porque não tem lá e tem muita gente citando monografia, né, o TCC de outros colegas, tá bom? No geral, a BNT tem muitos erros, aí vocês têm que fazer isso, pegar, ler o documento que está referência para a BNT e fazer igual. Gente, eu sei que é chato, mas não tem jeito, tá bom? Precisa ser no formato da UFSCar, é diferente, tá bom? Vocês podem até usar aquelas ferramentas, eu sei que tem uns sites que já colocam no formato da BNT, isso é muito legal, pode usar. Mas depois tem que conferir com a da UFSCar, não é confiar cegamente. Tá bom? E uma outra coisa, por último e mais importante, que também está escrito aí embaixo. Quando vocês mandarem atividade 10, tá? Ambos os tutores, eu e o Matheus, a gente vai conferir se aquele texto que vocês estão mandando, eles não estão igual ao, ao relatório de estágio, porque o relatório de estágio é uma coisa, o relato de experiência é outra. Então vocês vão entregar o relato de experiência, não pode ser o mesmo texto do relatório de estágio que a gente acabou de corrigir. Isso já aconteceu, eu tive que dar 0, tá bom? Então eu vou conferir, mas a gente vai conferir agora, a gente vai fazer uma checagem geral, quando vocês mandarem a atividade 10, tanto, tem gente que está fazendo o estágio 2 e 4 ao mesmo tempo, tanto a gente vai conferir se o texto do relatório 4, da atividade de estágio, do relatório, do 4 não está igual ao 2, senão a gente vai zerar tudo, se tiver igual, se a gente descobrir, tá bom? E a gente também vai zerar se o relatório de estágio tiver igual a alguma perdão, se o relato de experiência, desculpa, tiver igual aos relatórios de estágio ou da minha disciplina, que eu já peguei, ou das disciplinas anteriores, tá bom, gente? Ninguém sai lucrando com isso, vocês só têm a perder, tá bom? Digo isso como alguém que já passou por esse processo, obviamente, tá? Então essa parte é importante, a gente precisa fazer um esforço para crescer, né? Para conseguir ter maior autonomia, tá bom? Então esse negócio de tentar ludibriar, trapacear, realmente não é uma prática muito legal e precisa ser punida de alguma forma, ok, gente? Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço a todos.